Olá, olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso aulão de hoje. Se você está assistindo essa aula no replay, deixa aqui a sua dúvida que eu gosto de responder pessoalmente cada das pessoas que vêm aqui interagir e aprender um pouco mais comigo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos então à nossa noite de hoje, onde teremos uma super aula sobre os erros na hora de cobrar pelos projetos. Existem aí diversos erros que a gente comete por falta de conhecimento de alguns itens que eu vou comentar hoje aqui. E eu tenho certeza que depois dessa aula você vai entender exatamente o que você está fazendo de errado na hora de cobrar pelos seus projetos. Mas mais do que isso, o impacto que eles geram na sua vida. Muitas vezes a gente sofre por alguns problemas e não tem a menor ideia que a raiz desse problema é o não cobrar da maneira certa. Olha só que interessante, né? Às vezes a gente acha que... hoje mesmo eu estava conversando com um aluno do Arquiteto 10K e ele me falou: Yasmine, eu tenho muito problema com o cliente. Eu fico horas e horas com ele. Eu fico envolvida muito mais do que eu gostaria com o cliente. E eu não sei o que eu estou fazendo de errado. E aí a gente começou a conversar, né? Começamos a entender como é que ele estava conduzindo os processos dele, o projeto, o atendimento ao cliente. E no final das contas a gente chegou aonde? Que ele não estava cobrando da maneira certa. Olha só que interessante, né? Então o fato de eu cobrar errado, de eu não entender quais são os erros, né? O que tem dentro desse universo aí de cobrar por um projeto, vai ocasionar muitos problemas, entre eles retrabalho nos projetos, entre eles você não conseguir crescer o seu negócio e a sua vida financeira, né? Aquela sensação de trabalho e nunca tá sobrando. Quem tem essa sensação aí, comenta pra mim. Yasmine, eu trabalho à noite, eu faço muito, tô trabalhando o tempo todo, mas parece que eu não cresço nunca, né? E isso tá diretamente ligado a você cobrar do jeito errado. E aí a gente vai falar aqui dos principais erros que fazem com que você cobre da maneira errada, mas eu quero que você também perceba qual é o impacto que isso causa na sua vida, no seu dia a dia. E antes da gente começar aqui, eu quero que você aperte aqui no aviãozinho e encaminhe essa aula para um colega da área, para que você me ajude também a divulgar ainda mais esse conteúdo de valor que eu estou trazendo aqui para você, que também pode ajudar o seu colega. Combinado? Aperta o aviãozinho e escreve aqui no comentário para mim, enviei, para eu saber que você está também me ajudando aí a contribuir com mais colegas, né? Aqui é uma grande corrente, uma grande família, onde todos nós nos ajudamos para que a gente consiga, de fato, mudar o nosso mercado, né? E se você quer se tornar um arquiteto que fatura mais de 10 mil reais todos os meses, que fecha 3, 5 projetos, você precisa ficar aqui até o final e acompanhar essa aula, porque eu tenho certeza que talvez você está cometendo, talvez não, tenho certeza que algum dos erros que eu vou falar aqui você comete, e isso influencia diretamente os seus resultados no futuro. Combinado? Bom, o primeiro erro que eu elenquei aqui, ele é um erro super importante que a gente muitas vezes não se dá conta, é falta de clareza de quem é o seu cliente. Normalmente, o que a gente faz? A gente se forma, começa a trabalhar, faz de tudo um pouco, né? Começa a atender aí tudo que é tipo de projeto, até aí tá tudo certo. A questão é que em algum momento da minha carreira, para que eu realmente consiga crescer, né? E quando eu falo crescer, é você faturar cada vez mais, é você construir sua equipe, é você realizar os seus sonhos profissionais, né? Seja lá qual for o seu maior sonho e objetivo com a profissão. Eu preciso começar a pensar a respeito do meu cliente. Quem é o meu cliente? Né? Para quem eu estou vendendo?
E aqui vai entrar um ponto muito importante, que é eu mapear esse meu cliente, né? Lá no Arquiteto 10K, que é o meu treinamento fechado, a gente tem o mapa da empatia, que é literalmente um mapa que você desenha o seu cliente ideal. Lá você vai definir, né, aonde mora esse cliente, qual é a idade que ele tem, qual é a situação, como é que se fala, se ele é casado, solteiro, me fugiu a palavra. Qual é a profissão que ele tem, né? Quanto que ele ganha de renda, o que ele deseja com o meu projeto, com o meu trabalho, que tipo de projeto que ele está buscando. Tudo isso faz com que eu tenha clareza da pessoa a qual eu vou vender. E mais do que isso, gente, eu nunca vou vender para o meu cliente ideal, né? Todo mundo tem aquele projeto dos sonhos, né? Você com certeza tem na sua mente aí o projeto que você sonha realizar. O meu sonho é trabalhar com arquitetura X. Todo mundo tem esse sonho. Só que a gente não se dá conta que para alcançar esse sonho, passa pelo papel de eu saber quem é a pessoa que vai contratar esse sonho, né? Esse projeto que eu sonho. Então, isso é muito importante. E eu nunca vou também conseguir argumentar as minhas qualidades, os meus diferenciais. Eu dificilmente vou vender projetos, assim, vou conseguir fechar todos os meus projetos se eu não tiver clareza para quem eu vendo. E por quê? Porque você concorda comigo que é muito difícil eu ter argumentos com alguém que eu não conheço? Fica praticamente impossível eu conseguir argumentar, né? Eu não sei quais são os motivos que fazem a pessoa comprar, que não fazem ela comprar. Eu não sei qual é o motivador que ela chegou até mim. Eu não sei quais são as dificuldades que ela tem para que eu use as dificuldades dela como um argumento principal de venda. Eu não tenho essa informação. Então, como eu vou me tornar uma profissional, um profissional que cada vez cobra mais, cobra melhor, se eu não sei para quem eu tô vendendo, né? E aí eu sei que muita gente me fala assim, as mínimas, eu tô começando, ou eu ainda não posso me dar ao luxo de escolher o meu cliente, né? Eu ainda preciso pegar de tudo um pouco, trabalhar com tudo um pouco. E o que eu quero te dizer? Que ok, você pode estar passando por esse momento agora, porém, em algum momento da sua vida você vai querer mudar essa realidade, não vai? Concorda comigo? Acredito que sim. Então, você precisa começar a definir para quem você realmente sonha vender. É como se a gente colocasse um alvo, sabe? Um alvo na parede, e aí a gente começa a percorrer o caminho para chegar nesse destino. É a mesma coisa quando a gente planeja uma meta, né? Um grande sonho. Como eu vou, primeiro, né, ter motivação todos os dias para acordar e correr atrás daquele sonho, se eu não tiver nenhum sonho? Eu não vou, se a gente fica solto assim, um dia de cada vez, não vou pensar em nada, seja o que Deus quiser, você realmente acha que você vai conseguir chegar em algum lugar? Dificilmente você vai chegar em algum lugar, porque você não tem um objetivo claro que te move, né, um desejo, e você também não vai ter um comparativo para olhar o você do passado com o você de agora e conseguir entender, nossa, eu cheguei lá no meu objetivo, eu cheguei lá no meu sonho. Então, se nesse momento você não cobra o que você gostaria, começa a observar esses erros que eu vou falar e começa a ajustar os pontos. E é aquela coisa que eu sempre falo, se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho vai servir, certo? Com o cliente, é a mesma coisa. Se eu não sei para quem eu quero vender, qualquer cliente vai servir. E aí é que tá o grande problema. Eu nunca chego no meu ideal, né? Eu nunca chego naquela realização do meu sonho. Então, muita atenção nisso, tá?
O segundo ponto dos erros, agora minha garganta começou a... O segundo ponto é você ter um posicionamento desalinhado com o que você vende. O que eu quero dizer com isso, né? O que é posicionamento? Posicionamento nada mais é do que uma estratégia de branding, né, de construção de marca, onde eu defino o meu posicionamento como profissional, como empresa, como negócio da arquitetura, do design ou da engenharia. É mais ou menos não. É a mesma coisa que a gente encontra nas marcas, né? Hoje a gente vai olhar as marcas de carro. Mercedes, BMW, Porsche, Fiat. Você concorda comigo que cada uma dessas marcas tem um posicionamento diferente, ou seja, possuem um cliente ideal diferente, oferecem serviços diferentes, né? Possuem valores de produto também muito diferente, possuem diferenciais muito diferentes, atendimentos muito diferentes. Então eu também preciso definir qual é o meu posicionamento como profissional, porque muitas vezes você se posiciona de uma forma, mas vende de outra. Por exemplo, você oferece um serviço incrível, você faz um projeto extremamente detalhado, dedicado, você tem entrega, né? A qualidade da sua entrega é impecável, mas na hora que você vai vender, você vende algo básico, algo simples, você não sabe se diferenciar. Você acaba ficando igual a qualquer outro profissional. E por que isso acontece? Porque você não está sabendo se posicionar da forma certa, né? Então, além de se posicionar da forma certa, é fundamental, eu também preciso perceber se a forma como eu estou me posicionando está alinhado com o que eu estou vendendo, né? E a melhor forma de perceber isso é observar quando o cliente entra em contato e te solicita um orçamento. Parar para analisar como é que é esse cliente, né? Observa onde é que ele mora, qual é a renda que ele parece ter, qual é a profissão que ele tem, que projeto que ele está buscando, quanto que ele está querendo pagar pelo projeto, está alinhado com o posicionamento que eu quero ter? Acontecia muito comigo há uns anos atrás, quando eu decidi que eu queria fazer projetos de casas em condomínios, onde eu decidi, não, agora eu vou me posicionar porque eu quero casas em condomínios. Na minha cabeça eu estava posicionada, né? Mas a verdade é que existem várias coisas que eu preciso fazer para me posicionar. Não é simplesmente decidir, né? Tem muita gente que acabou de se formar e fala, Yasmine, eu quero trabalhar só com cliente do alto padrão. Tá legal, mas você já tem bagagem para atender esse cliente? Será que você está posicionado do jeito certo para atender ele? Né? Então, o que acontecia comigo? Eu queria atender as casas em condomínios, mas eu não estava posicionada para isso. E aí, qual era o meu termômetro, né, para saber o que estava acontecendo? Era observar os clientes que chegavam até mim. E não chegavam casas em condomínios. Então, o meu posicionamento estava totalmente desalinhado. Eu estava atraindo outra coisa, né? Atraía reforminha pequena, casinha pequena. Ou seja, o meu posicionamento estava desalinhado com aquilo que eu desejava vender. Esse é um ponto, tá? Do posicionamento. Tem um outro ponto que é a entrega relacionada ao seu posicionamento. Como assim? Eu posso me posicionar, por exemplo, né, como uma arquiteta de alto padrão. Agora a Yasmine decidiu que ela vai trabalhar só com casas de alto padrão. Ok, legal. Como é que tá a comunicação dela? A comunicação tá mais ou menos adequada.
né? Tá encaminhando. Agora, como é a entrega da Yasmine de projeto? Ah, não, a Yasmine tá entregando um projeto de alto padrão. Tá entregando tudo dentro dos conformes. Agora, ela tá cobrando o alto padrão? Ah, não tá cobrando o alto padrão, tá cobrando pouco, tá dando muito desconto. Ou seja, mais um erro na hora de cobrar pelo projeto. Algumas pessoas me perguntam assim, Yasmine, eu consigo ganhar dinheiro somente trabalhando no alto padrão? Eu consigo ganhar dinheiro trabalhando com o cliente D, o cliente C, né? O cliente da consultoria, o cliente de uma casinha pequena, o cliente que não vai contratar uma marcenaria sob medida? E eu te digo, sim, você pode ganhar dinheiro em qualquer área da arquitetura, do design ou da engenharia. A questão é que você tem que vender algo compatível com aquilo que você está entregando. E você vai ter volumes de trabalhos diferentes, né? Se, por exemplo, eu atuar hoje somente no alto padrão, eu posso me permitir ter um volume de projetos muito menor que com relação a alguém que trabalha com o público C ou D. Por quê? Porque o valor do projeto do alto padrão é muito superior, gera um envolvimento muito superior, diferente do cliente C e D, que eu vou ter um envolvimento muito menor, que eu também vou cobrar menos, mas eu vou ter que ter um volume de trabalho maior, né? Eu vou ter que ganhar na quantidade e não na menor quantidade. É volume de projeto, é muitos projetos ao mesmo tempo, não é 2, 3 por mês, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque nós somos muito autocríticos, né? E a gente quer entregar o melhor do mundo, a gente quer entregar um projeto perfeito, a gente se preocupa para detalhar mesmo tudo, assim, nos mínimos detalhes, mas você se perguntou já se você está entregando os mínimos detalhes e se você está cobrando por esses mínimos detalhes? Porque se você não cobra por eles, você com certeza está pagando para trabalhar. E aí tá tudo errado, né? Então muita atenção nos seus entregáveis. Estou entregando o padrão A, então eu tenho que cobrar padrão A. Se eu não tô cobrando por isso, eu também não posso me exigir entregar tanto, né? E eu não tô falando aqui para você entregar algo ruim, jamais. Eu tô falando aqui para você entregar dentro daquilo que o cliente está pagando, tá? Então muito cuidado com essa exigência exagerada, né? De fazer cada vez mais, cada vez melhor. Muito cuidado com isso, tá? E aliado a isso, né, diretamente relacionado com isso, tá? Você não saber os seus custos. Por quê? Porque o maior motivo que faz com que um arquiteto, um designer ou um engenheiro esteja pagando para trabalhar, e quando eu falo pagando para trabalhar, gente, eu tô falando de você estar provavelmente trabalhando muitas horas e você não está recebendo por isso. E qual que é o fator, né? Qual que é o termômetro para isso? Você trabalha muitas horas e você não cresce financeiramente, a sua vida não melhora, você não consegue abrir seu espaço físico, se é o seu sonho, você não consegue contratar pessoas, você tá lá, sempre sozinho, né? Trabalhando até de madrugada para dar conta, nunca vence, o desgaste aumenta cada vez mais, a frustração fica cada vez maior, até que você talvez já esteja nesse momento, eu já estive nesse momento, e por isso que eu falo isso com propriedade, em que você simplesmente se questiona, será que vale a pena continuar? Será que essa carreira é para mim? Né? Será que é isso que eu quero para minha vida? Meu Deus, é tão cansativo, é tão trabalhoso, é tantas horas, é tanta insegurança, é tanta incerteza do dia de amanhã.
né? Então a gente tem que ter muita clareza, gente, dos nossos custos, de quanto custa para eu fazer um projeto. Sim, porque nós trabalhamos por hora, né? Nós não trabalhamos por metro quadrado. Quem inventou isso está completamente equivocado. Por quê? Porque nós temos tantas horas no nosso dia e nós desenhamos tantas horas no dia. Ou visitamos a obra durante tantas horas no dia. A conta não fecha por metro quadrado. Ela não fecha. E aí você não tem a menor noção de quanto você está ganhando, do quanto isso é lucro, do quanto isso está certo, do quanto de fato sobrou nesse projeto. Porque a vida começa a virar uma bola de neve. Eu tenho que ter cada vez mais para suprir a necessidade do mês seguinte, a conta que está chegando, o boleto que está vindo. E aí, quando é que acontece aquele momento que sobra? Né? Nossa, agora eu posso criar a minha reserva de emergência. O que é minha reserva de emergência? É aquele dinheirinho lá que a gente deixa no banco, rendendo, para caso algum mês eu não feche nenhum projeto, eu tenho uma reserva. Né? Se você não souber os custos que você tem, se você não começar a cobrar por hora, por horas trabalhadas, se você não tiver isso planilhado, se você não começar a anotar as horas que você gasta para fazer um projeto, dificilmente você vai acontecer de um dia você ter lucro, de sobrar. Não vai sobrar, nunca vai sobrar. Porque você não tem controle de nada. Né? Outro ponto também que acontece muito relacionado a isso é ter uma conta no banco só. Uma conta para receber do cliente e uma conta para pagar as despesas pessoais. Aí acontece o quê? Meu Deus, acabou o dinheiro, recebi do cliente semana passada, não tenho mais nada na conta. Para onde é que foi esse dinheiro? Gastei tudo, meu Deus, e agora tenho um projeto inteiro para entregar e eu já recebi tudo. E eu já gastei tudo que eu recebi. Né? Quem já passou por isso? Isso acontece por quê? Porque você não está separando a sua vida pessoal da sua vida do escritório. Por mais que você seja uma eu-presa, né? Você trabalhe totalmente sozinho, você precisa separar. E quando eu falo de você saber cobrar e ter controle dos seus gastos, dos seus custos, das suas receitas, é a mesma coisa que você hoje trabalhar em um emprego qualquer, você receber aí, sei lá, 3 mil reais, e aí você só vai gastando. Vai no mercado, vai no restaurante, vai na loja, vai nisso, vai naquilo. E você não anota nada, você não tem controle de nada, você não sabe quanto que foi a luz, não sabe quanto que foi a água, não sabe quanto gastou de gasolina, você só vai gastando. Não dá a sensação de que o dinheiro acabou e o dinheiro acaba de fato e você não sabe para onde é que ele foi? Da mesma forma que acontece quando eu não tenho conhecimento sobre quanto que eu estou cobrando o projeto. Né? E aí muita gente, por exemplo, vai cobrar um acompanhamento, né? E aí, primeiro, não tem ideia de quanto custa a sua hora de trabalho. Não tem a menor noção. Aí pensa assim, acho que eu vou cobrar pelas fases da lua, vou cobrar pela cara do cliente, né? Vou cobrar porque eu acho que deve ser tanto. E aí você vai lá, por exemplo, e cobra R$200 a visita na obra. Vamos considerar aqui que esses R$200 estão dentro de um custo legal, tem lucratividade, tá? Vamos usar isso como exemplo. Então, os R$200 foi cobrado da maneira certa. Aí, mas você não sabe, tá? Assim, deu certo, né? Acabou que deu certo. Aí o cliente chega pra você e fala assim: ai, fulano, mas quem sabe você cobra 150?
Ai, só R$50 de desconto? Não dá para você fazer por R$150 a visita? Eu vou fechar 10 visitas com você. Aí você faz o quê? Você vai lá e fecha a R$150. Só que a sua hora, né? Se você for lá calcular despesas fixas, dividir pelos dias da semana, pelas horas no mês que você trabalha, tudo mais, a sua hora custa, sei lá, 140. Para você ganhar o seu Prolabore, né, certinho. Aí você colocou lá, sobrou R$10 pro lucro. Só que nesse 140 do seu custo, não está incluído, por exemplo, o deslocamento que você vai até a obra e vai voltar. Gasolina, né, manutenção do carro. Aí você vai lá e aceita os 150. O que vai acontecer? Você vai achar que você fechou, uau, fechei um pacote com o cliente, deu R$1.500 de visitas, tô bem, né? Fechei um acompanhamento legal, só que você tá pagando para trabalhar e não sabe. Por quê? Porque só para você levantar a bunda da cadeira e sair e entrar no carro já custou 140. Vai ter mais a gasolina, que tá um absurdo, né, minha gente, agora. Você vai se deslocar até a obra, vai correr risco, porque quando a gente está no trânsito, a gente está correndo risco. Vai ficar na obra mais 1 hora, 2, vai voltar, ou seja, perdeu uma tarde. E aí você acha que está cobrando bem, que está certo. Uau, fechei um pacote de 10 visitas. Mas a verdade é que vai chegar no final do mês e a conta não vai fechar. E o pior, você não vai conseguir buscar outros clientes. Porque você vai estar envolvido com aquele problema ali, com aquele problema, com aquela obra. Achando que você tá, uau, tô cheio de trabalho, cheio de projetos, cheio de tudo. Só que aí você passa aquele mês todo, né, se dedicando, lá empolgado. Chega no final do mês, não sobra. Aí vem a frustração. Poxa vida, mas o que tá acontecendo? Fechei um pacote, fechei mais um projeto, fechei isso, fechei aquilo. E ainda assim não tá sobrando nada pra mim. Alguma coisa tá errada? Sim, está errado. Você não sabe quanto que custa a sua hora. Você não sabe quanto que custa o seu tempo. Você não sabe quanto tempo você leva para fazer um projeto. Não tem como, gente, termos lucro se você não souber o tempo que você gasta para fazer um projeto. Ai, Yasmine, mas como é que eu vou saber o tempo que eu gasto num projeto? Começa a anotar. Sentou para projetar, começa a anotar. Ó, comecei o estudo preliminar, fiz a planta tal, Y, Z. Tantas horas nessa, tantas naquela. E vai anotando, vai anotando, vai anotando, vai anotando. Vai chegar no final do projeto, você vai ter uma quantidade de horas trabalhadas naquele projeto. Aí você vai pegar o quanto você cobrou, vai descobrir o valor da sua hora, né? Vai multiplicar e vai descobrir se você cobrou bem. E o cobrar bem é o quê? É eu ter condições de pagar o meu salário mensal, porque sim, a gente precisa ter um salário, né? Não é tudo que entra que é meu. Não, eu preciso ter um Prolabore. Inclusive, se eu não definir qual é o meu Prolabore, como você espera bater metas, né? A minha meta, não existe meta realizada sem meta definida. Se o seu sonho é ganhar R$10.000 todos os meses de Prolabore, o que você tem que fazer para chegar nisso? Né? Qual é o caminho que eu preciso trilhar? Primeira coisa é você entender sua hora, seu tempo. Caso contrário, é um tiro no escuro. Caso contrário, é capaz de você já estar ganhando os R$10.000 e mesmo assim não tá sobrando. Porque talvez você tá gastando tudo com a produção dos projetos porque tá errada a conta. Entende? Não é só cobrar o valor que você quer. É entender se esse valor está dentro do seu custo.
e cada um de nós vamos ter o nosso custo, né? De acordo com a nossa vida, a nossa realidade, a nossa equipe, nosso dia a dia. Alguns têm equipe, outros têm espaço físico, outros trabalham home office. Aí vai ter sempre uma variação. Por isso que é algo bem pessoal definir isso. Aí um outro erro na hora de cobrar é o cliente entra em contato com você, pede uma proposta, né? Vou considerar que você apresenta a sua proposta, que você não envia a sua proposta por e-mail, né? Se caso você faz isso, por favor, sinal de alerta, você precisa apresentar a sua proposta para o cliente. Mas digamos que tudo isso você faz e o cliente não fechou o projeto. Meu Deus, o cliente não fechou. O que você deve fazer? Peça um feedback desse cliente. Entre em contato e pergunte: fulano, me fala por que você não fechou o projeto? O que aconteceu? Né? Eu tô aqui tentando melhorar cada vez mais o meu atendimento, o meu trabalho, eu quero ficar um profissional cada vez melhor, então eu estou entrando em contato para entender o porquê você não fechou comigo. Entenda o que o cliente pensa. Talvez ele vai te falar: olha, eu não fechei porque eu encontrei um profissional mais barato. Tá bom, quanto você pagaria pelo meu serviço? Aí digamos que você cobrou R$3.000 e ele vai falar: eu pagaria 2.000, eu pagaria 1.000. Qual que é o sinal de alerta que chegou em mim agora? Posicionamento. Estou com o meu posicionamento errado, né? Não estou conseguindo gerar valor o suficiente para o cliente ter fechado comigo. Estou cometendo erro no meu posicionamento, no meu marketing, no meu branding, na minha imagem como profissional. Entende? Então, pedir um feedback do cliente. Teve uma vez que um cliente me falou assim: Yasmin, eu não fechei contigo porque eu achei que tu não me explicou muito bem, não ficou muito claro o que eu ia receber. Eu nunca contratei um arquiteto, então eu fiquei um pouco inseguro, fiquei na dúvida. Aí, mais um sinal de alerta, né? Apresentei mal a minha proposta. Deveria ter explicado com mais detalhes, talvez ter feito uma outra apresentação. Mas a gente não pode ter medo de pedir feedback, né? Porque a gente só vai melhorar com os erros que a gente comete. E eu sempre digo que bom que a gente comete erros, porque são os erros que fazem com que a gente melhore. Entende? Não tem como. E eu não vou conseguir entender se eu estou no caminho certo se eu não ter o feedback das pessoas. Porque muitas vezes a gente vai lá, monta a nossa marca, começa a fazer postagem no Instagram, né? Começa a fazer tudo que tem que ser feito, mas não sabe se de fato está chamando a atenção das pessoas certas. Que era o que acontecia comigo. Tinha uma época que eu postava no meu Instagram, era uma loucura. E eu só atraía cliente que não era o cliente que eu queria. Era cliente que pedia desconto, era cliente que não podia pagar, era cliente que queria um projeto que eu não estava a fim de fazer. Ou seja, meu posicionamento é errado, estou fazendo errado. Né? Tenho que ajustar algumas coisas. Então, sempre peça feedback, porque é importante. Outro ponto erro na hora de cobrar, né? Você não ter técnicas para vender, não saber mostrar o seu valor. Porque sim, se você não sabe como argumentar com o cliente, dificilmente você vai cobrar um valor justo. Dificilmente você vai cada vez subir mais o seu preço. Por quê? Porque você não entende de persuasão, né? E aí a gente às vezes se culpa muito, né? Poxa, mas eu não entendo de vendas, tenho muita dificuldade para vender. Eu te digo, sim, você não aprendeu isso na faculdade, tá tudo certo. Né? Nós aprendemos a ser técnicos na faculdade, aprendemos a desenhar, aprendemos a parte técnica. E ninguém nos ensinou a parte das vendas, que é uma das partes tão importantes quanto o desenho.
Então eu preciso ter consciência de que eu preciso buscar esse conhecimento. Porque ninguém vai vender por mim. Sou eu quem vou ter que vender. Aí você pensa, Yasmin, mas o que isso tem a ver com cobrar? Tem tudo a ver, gente. Porque se eu não aumento a percepção de valor pelo meu trabalho, eu não consigo cobrar cada vez mais. E isso está ligado a ter um alinhamento de posicionamento, né? A definir o cliente que eu quero vender, a entender o custo da minha hora. Porque quando você entende quanto que de fato custa um projeto para você, você muda o seu posicionamento na hora de apresentar uma proposta. Por quê? Porque o cliente vai pedir desconto, provavelmente ele vai pedir desconto. Mas se você sabe quanto é que custa o projeto para você e você perceber que esse desconto que ele quer não vai pagar o seu tempo, vai ficar negativa, né, a sua conta, o que você vai fazer? Você vai ter postura, vai ter firmeza, vai ter segurança para dizer, olha, infelizmente, eu não consigo fazer por menos. Infelizmente, a minha conta não fecha. Como ninguém aqui é ONG, né, minha gente, que trabalha de graça, em prol de algo maior, não vai rolar. Agora, dificilmente você vai se sentir seguro diante do cliente para falar isso se você não tiver clareza de quanto custa o projeto para você. A gente só consegue se manter firme se falar, olha, fulano, o acompanhamento não está incluído no seu orçamento. Eu não consigo lhe dar um desconto maior que tanto. Se você não tiver conhecimento e clareza dos seus números, do seu tempo, daquilo que você vai entregar. Lembra que eu falei? Da qualidade da sua entrega? Se você sabe que você faz um bom trabalho, muito superior a muitos profissionais, que a sua hora mínima vai ser tanto com lucro, não tem como cobrar menos. Aí você vai se posicionar. E esse posicionamento vai trazer segurança para o cliente. E muitas vezes é só isso que falta para ele aceitar. Porque a tentativa é livre, né? Ele vai chegar e vai tentar um desconto. Agora, se você tá firme ali e fala, olha, o meu valor é esse, a qualidade do meu trabalho é essa, infelizmente eu não consigo te atender por menos. Se ele vê percepção de valor, se ele entendeu o seu posicionamento, ele vai fechar o projeto na hora. Entende? Então percebe como influencia isso, né? A nossa segurança. Mas, claro, alinhado a isso, também preciso ter uma proposta bacana, uma proposta matadora, como eu falo, que é a proposta do arquiteto 10K. Olha aí, ó, a Tatá é aluna. Eu preciso ter uma proposta matadora, que eu chego na frente do cliente e gero valor, mostro o meu trabalho, mostro que sou diferente, mostro que vou entregar algo único e ele vai pagar por isso. Mas eu preciso buscar esse conhecimento, porque ele não vai vir sozinho. E a gente não aprendeu isso em lugar nenhum, a gente tem a obrigação de buscar por esse conhecimento. Caso contrário, é ladeira abaixo, né? Cada vez cobrando menos, cada vez tendo menos resultado e por aí vai. E aí cada vez mais frustrado e a coisa só piora, né? E um outro erro também é a gente não perceber o que a gente vai entregar para esse cliente e também não mostrar isso para ele na nossa proposta. Eu sempre digo, monta a sua proposta, mas monta uma proposta que o cliente vai entender. Não adianta você montar a proposta toda escrita, né? Pega um arquivo lá de Word, escreve lá, super técnico, um monte de informações, mas o que exatamente é aquilo ali? Porque o cliente é leigo, ele não sabe o que é uma planta baixa, ele não sabe o que é uma vista. Muitas vezes ele não sabe o que é um quantitativo. Então eu preciso ilustrar isso na minha proposta.
né? Para eu não cometer o erro de não cobrar o que eu gostaria. Então coloca uma planta na sua proposta, explica sobre ela, coloca suas imagens para o cliente perceber a diferença das suas imagens da imagem da concorrência. Que só vai pegar lá uma folha qualquer, vai escrever lá, objeto da proposta, projeto arquitetônico, valor tanto, assinado fulano de tal. Que valor que tem isso? O que representa isso para o cliente? Representa nada, é uma folha de papel com meia dúzia de coisa escrita. Né? O que você vai entregar para esse cliente? Qual é a transformação que você vai gerar na vida dele? Como é a qualidade do seu projeto? O que vai contemplar no seu projeto que ele não vai receber da concorrência? Né? É isso que eu tenho que pensar. Porque é isso que vai gerar valor e isso vai fazer com que eu cobre cada vez mais. E como consequência, eu não erro mais na hora de cobrar. Então percebe que a falta de informação é o que faz com que a gente cobre errado, né? A falta dos nossos conhecimentos. Exatamente, na proposta você tem que mostrar seu valor, depois serviços oferecidos e depois o custo desse projeto. Né? Eu preciso ancorar as coisas para ir gerando valor. Agora a questão toda é, né, resumindo tudo que eu falei, se você não tem ideia dos seus custos, do que é seu lucro, de quanto custa para você receber o salário que você sonha realizar, se você não consegue se posicionar, se você não alinha o preço que você cobra com o padrão de qualidade e de informações do projeto que você vendeu, né? Eu vou vender um projeto acessível. O que eu tô vendo acontecer muito é o pessoal vendendo consultoria, porque é mais barato, porque é mais fácil de fechar. E aí eu vou lá olhar o que é a consultoria da pessoa. É 3D, planta baixa, especificação de materiais. Isso é um projeto, gente, isso não é consultoria. Aí você foi lá, cobrou R$1.000, R$500, entregou um projeto para a pessoa. A conta não vai fechar. Quantos dias você vai ficar produzindo aquele material todo para entregar? É uma consultoria. Não, consultoria não é isso. Só que o problema é que quando a gente não sabe quanto que custa a nossa hora, quanto que demora, quanto tempo eu vou demorar para fazer aquilo tudo, aí eu cobro R$500, R$1.000. Mas você passou 15 dias trabalhando naquilo lá. Entre reunião, entre pesquisa, entre desenho. Eu te pergunto, você quer ganhar R$500 por mês? Ou R$1.000 por mês? Entende? Não faz sentido isso. Mas claro, quem não tem ideia do seu custo, não tem ideia de nada, acha que tá dando certo. Não, eu tô fechando várias consultorias. Consultoria é mais fácil de vender. Não é que é mais fácil, é porque você tá trabalhando de graça, por isso que tá fechando. Porque com certeza o cliente foi em outro profissional que ofereceu um projeto, que cobrou bem mais. Aí ele foi até você ofereceu uma consultoria para entregar a mesma coisa. Ele pensou, vou comprar a consultoria. E aí você fecha várias. E no final nunca sobra nada. Cada vez parece que você ganha menos, porque você trabalha mais, né? Cada vez mais horas, cada vez fica menor o seu tempo. Você chega a um ponto que você não consegue mais pensar em mais nada. Seu Instagram tá abandonado. Você não tem tempo para mais nada. Uma estafa mental. E a recompensa financeira que é bom não chega. Né? Então, muito cuidado. Muito cuidado com o serviço que você está oferecendo. E muito cuidado com o valor que você está cobrando.
Tenha clareza de quanto você deve cobrar. E não, eu acho que eu vou cobrar isso. Hoje eu acordei e vou cobrar tanto pelo projeto. Não é esse caminho. Tá certo, meus queridos? Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso aulão de hoje. Não esquece de aplicar tudo isso que eu tô falando, porque não adianta só a gente buscar conhecimento se a gente não colocar em prática, né? Conhecimento sem ação não vai te levar a lugar nenhum. Conhecimento em ação vai te levar a grandes transformações na sua carreira. Um grande beijo e até uma próxima aula.